Bom dia, graça e paz, que a bênção do Senhor Jesus esteja em nossos corações nesse dia, que nós possamos verdadeiramente sermos livres hoje em Jesus, que os pensamentos do Senhor estejam soberanos na nossa vida hoje, que a vontade dele seja única na nossa vida hoje. Eu quero agradecer a Deus por todos que estão nessa live, por aqueles que ainda vão entrar nessa live, pelos irmãos de Vera, pelos irmãos de Palmas, da família da Cruz de Palmas, pelos irmãos daqui de Cuiabá, pelos irmãos que estão em São Paulo, que estão também participando dessa oração. Que a mão poderosa do Senhor esteja nos guardando, esteja nos protegendo, esteja nos dando vida, e que nós possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir, conhecer e entender aquilo que Deus tem para a nossa vida nesse dia de hoje. Que esse dia seja um dia de bênção, um dia de alegria, um dia de paz e um dia de prosperidade. Que o Senhor possa usar o pastor João Paulo e que a mão poderosa do Senhor esteja com ele, com o seu lar, com sua família, abençoando, guardando e protegendo, e que ele continue sendo essa torre forte na presença do Senhor nas nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado através do pastor João Paulo em nossas vidas. Deus abençoe a cada um de nós e pastor João Paulo tenha liberdade no Espírito de Deus para estar falando do amor dele sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, bom dia a todos. Nós estamos orando por libertação essa semana. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E hoje eu gostaria de falar sobre batalha espiritual, porque ela é tão real quanto o ar que nós respiramos. A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo. Sabe, a batalha espiritual, ela acontece numa dimensão espiritual, só que ela se manifesta numa dimensão terrena. Jesus, ele fala que o nosso adversário, ele tenta contra as nossas almas, contra a nossa vida, e por muitas vezes o diabo vai tentar se levantar contra nós. Primeiramente, a Bíblia diz sobre seta que voa de dia e de noite. Setas são circunstância, palavras, situações que o diabo cria ou que ele lança contra a vida do crente para paralisar, para ferir, para machucar, para tirar do propósito, para tirar o cristão da presença de Deus. E a seta, muitas vezes, ela vem na mente. Muitas pessoas são feridas na mente. A Bíblia diz que Jezabel vira para Elias e manda um recado e diz: amanhã mesmo a tua cabeça vai estar numa bandeja diante de mim. Aquilo perturbou tanto Elias que ele desistiu do ministério e ele fugiu para o deserto. Uma palavra influenciada por Satanás que abalou o ministério de Elias. Então, existem palavras que são de bênção, mas existem palavras que o diabo usa para tentar acorrentar, para trazer medo, para trazer maldição, para trazer angústia, para trazer escassez, para trazer miséria. Existem muitas pessoas que cresceram em ambiente onde palavras direcionadas pelo inimigo, usada pelo inimigo, atormentaram a vida e atormenta até o dia de hoje.
pessoas que são feridas, machucadas, pessoas que são escravos, reféns, pessoas que não conseguem sonhar, não conseguem viver, não conseguem pensar, não conseguem realizar, que estão presas. A palavra de Deus diz também sobre pessoas que foram aprisionadas pelo inimigo, acorrentadas. O gadareno, por exemplo, ele era tão escravo de Satanás, de demônios, que ele já não conseguia se relacionar com a família dele, que ele já não conseguia se relacionar com a sociedade, ele já não tinha projetos, já não tinha sonhos, já não tinha esperança, até que Jesus veio e libertou. Às vezes, existem situações na nossa vida que a gente passa por um período de escravidão. Tem áreas da vida que muitas vezes são travadas porque são guerras espirituais, são lutas, são batalhas que temos que travar para sermos libertos. Às vezes você está aqui nessa reunião de oração e você é escravo na mente. Você não consegue sonhar, você fica limitado, você é inseguro, você é opressivo, você é depressivo, e você ora, você jejua, você busca. Muitas vezes sua vida é travada nessa área. A sua vida é uma roda gigante. Uma hora tu tá bem, uma hora tu tá mal, uma hora tu tá mais ou menos. E você precisa de libertação na mente, por palavras, situações que aconteceram na tua vida no passado. Mas, pastor, Jesus já não me libertou? Sim. Mas eu tenho que tomar posse dessa liberdade, eu tenho que viver, eu tenho que querer viver essa liberdade. Tem pessoas que não rompem na vida financeira, são escravos financeiramente. Eles vão bem, mas chega um momento que a vida financeira desaba, trava tudo, o inimigo muitas vezes usa situações para travar, para a pessoa não romper, para a pessoa não crescer, para a pessoa não realizar, para a pessoa não conquistar, para a pessoa não dizimar, para a pessoa não ofertar, para a pessoa não contribuir. Sabe, tem muitas pessoas que têm o desejo de dizimar, às vezes começa bem e acaba parando porque o inimigo fere a vida financeira. Tem pessoas que começam a investir, daqui a pouco desaba tudo. Tem pessoas que abrem empresa, fecham empresa. Tem pessoas que o salário não rende, sabe? A Bíblia fala do migrador, do devorador. São ações do inimigo para tentar parar, para travar a vida financeira. E é uma batalha espiritual. Para você ter ideia, no dízimo, Jesus se apresenta como o Senhor dos Exércitos. Para você ver a guerra que é a vida financeira. Ele se apresenta ao Senhor dos Exércitos, faz prova do Senhor dos Exércitos. Então, é uma guerra para romper na vida financeira. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, o único Deus que ele combateu e que ele deu o nome foi Mamon, que é o Deus que influencia a mente da pessoa a se tornar escrava do dinheiro, se tornar refém. E tem muitas pessoas que precisam ser libertas da vida financeira. Tem pessoas que não conseguem ter um coração generoso, tem pessoas que não conseguem dar, não conseguem receber, tem pessoas que não conseguem se alegrar com as conquistas, não conseguem celebrar as conquistas, porque são escravos, reféns de situações que foram geradas pelo inimigo. Tem pessoas que têm enfermidade no corpo, que foi colocada pelo inimigo e que precisa ser curada, ser liberta. Sabe? Tem pessoas que foram amaldiçoadas, tem pessoas que foram amaldiçoadas por feitiçaria, por obra de macumbaria, tem pessoas que frequentou terreiro, pessoas que participou de despacho, tem pessoas que fez simpatias, tem pessoas que participou do espiritismo, e tudo isso é guerra espiritual, tudo isso o inimigo usa para tentar travar, operar através dessa circunstância para travar a vida do crente. Mas quando Jesus ele chega, ele liberta. Ele liberta. A Bíblia diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para Cristo me libertar, eu tenho que dar acesso a Ele. Eu tenho que dizer: Deus, eu quero ser liberto nessa área. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de libertação. E hoje eu gostaria de orar por essa libertação. Orar, mas eu preciso que você reconheça mesmo que você precisa de libertação em algumas áreas da sua vida. Então, essa semana, eu gostaria que você fosse sincero com você.
Se você tem vivido dias de lutas no seu casamento e vira e mexe, você está em guerra com a tua esposa, não vive em paz, sabe, discussões, você não sabe nem pelo que você discute, vocês brigam, sabe? Às vezes tem uma influência maligna dentro da tua casa, um espírito de discórdia, tentando atormentar o casamento de você. Às vezes você não rompe na vida de financeira, o seu dinheiro não dá, você recebe e você é escravo, refém do dinheiro. Mamão domina a tua mente, o dinheiro não rende. Às vezes está tudo travado na sua vida, você não prospera, você não rompe, você não vence, você não consegue dar um passo a mais. Nós vamos orar para que Mamon não venha influenciar o teu coração e aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Se você muitas vezes tem enfermidades que vêm e vai, dores no corpo, caroço, dor de cabeça, mal-estar, depressão, opressão, o sentimento às vezes oscila. Nós vamos orar para Deus te libertar também, para o inimigo não mexer na sua vida emocional, na vida sentimental, para Deus curar de fato a sua vida. Se porventura você frequentou terreiro de macumba lá no teu passado, se você participou de algum despacho, se você fez alguma simpatia, se você procurou o espiritismo, algo que você sabe que Deus não agrada, pastor, mas eu me arrependi, eu não frequentei, mas nós vamos quebrar tudo essa semana em oração. Nós vamos pedir para Deus, se tiver algum restício do mal na nossa vida, para ele arrancar tudo. E se porventura alguém fez mal contra você, sabe, espírito de inveja, se alguém lançou palavra, se alguém lançou maldição sobre a sua vida, nós vamos quebrar essa semana na campanha. Nós vamos orar pedindo para o Cristo nos libertar por completo, nos libertar de fato a nossa vida. Amém? Se você está vivendo uma guerra espiritual essa semana, esse mês, nós vamos repreender para que venha tudo à tona, para Deus mostrar áreas da nossa vida e que o inimigo se levantou e que a gente precisa se posicionar. Então, assim, ó, não estranhe por essa oração, por essa semana, porque eu sinto no meu espírito que nós estamos travando uma guerra espiritual. Chegou um momento dessa campanha que é guerra, que o inimigo não está se agradando dessa campanha. Então, ele se levanta para gerar guerra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em guerra, nós vamos declarar que Cristo é o Senhor da nossa vida e que as ações do inimigo acabam essa semana na nossa vida, as investidas do inimigo vai cair por terra. Amém? Então, quero orar por você e eu gostaria que você falasse aí na sua casa, você orasse junto, você decretasse, você entrasse em guerra comigo, você fala, Deus, eu não aceito demônio influenciando meus filhos, não aceito demônio sobre meu casamento, não aceito ataque do inimigo, não aceito espírito de enfermidade. Você declarar com os seus lábios, você profetizar sobre a sua vida financeira, você falar para Deus que você quer ser usado na vida financeira para abençoar o reino, abençoar pessoas, abençoar a tua igreja, para você prosperar, conquistar, que você quer ser um abençoador. Às vezes a gente ora para ser abençoado, mas o desejo de Deus é que a gente se torne um abençoador. O que é um abençoador? Alguém que já saiu da atmosfera do abençoado, ele passa a abençoar, ele é um canal, uma fonte de bênção na vida da igreja, das pessoas, do reino de Deus. Então pede para Deus hoje, fala, Deus, eu quero romper, eu quero me tornar um abençoador, amém? E nós vamos orar. Se você está enfermo, fala para Deus, apresenta a tua enfermidade para Deus hoje. Você vai falar, Deus, eu estou enfermo em tal área da minha vida, eu não aceito mais sobre a minha vida. Se você está em crise, escute, se você está em crise, confessa para Deus, eu estou em luta no meu casamento, eu estou em luta com os meus filhos, Deus, eu estou travando uma guerra espiritual em tal área, eu preciso da tua ajuda. E nós vamos estar aqui hoje orando por isso, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós hoje entendemos, Pai, sobre batalha espiritual, entendemos que a nossa vida é uma guerra, uma sucessão de batalhas, Pai. Nós entendemos que várias vezes o inimigo tenta se levantar para tentar ferir, oprimir, abater. Então hoje eu quero repreender, Pai, toda a obra do inimigo contra a nossa vida, Pai. Eu quero repreender todo o mal, toda a cilada do inimigo, Pai, toda a artimanha do inimigo. Deus, hoje eu quero orar, Pai, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha tocar a saúde dos teus filhos, Pai.
Eu quero repreender todo espírito de enfermidade, Pai, sobre o teu povo. Eu quero repreender, Pai, todo espírito de enfermidade sobre o corpo, sobre a mente, Pai. Em nome de Jesus, todo caroço tem que bater por retirada agora, toda dor, desvio na coluna, Pai, toda enfermidade colocada pelo inimigo, nós queremos repreender nessa manhã. Nós não aceitamos, Pai, espírito de enfermidade contra nós. Cristo, Pai, já venceu na cruz para que a gente pudesse ser livre, Pai, para que a gente pudesse ser curado, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, toda enfermidade, todo câncer, Deus, todo caroço no corpo, toda enfermidade na cabeça, nos ossos, Pai, eu repreendo agora, Pai, eu quero declarar a cura do Senhor, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que a enfermidade vai cair por terra agora, Pai. Se existe obra de feitiçaria, de macumbaria, Pai, que gerou a enfermidade, eu quero repreender agora, Pai. Se existe trabalho feito, Pai, contra a saúde dos teus filhos, eu quero repreender agora, Pai. Nós não aceitamos, Pai, nenhum espírito de enfermidade sobre nós, sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, Pai, sobre a esposa, sobre o marido, sobre o servo, Pai, sobre o cristão. Deus, nós declaramos cura. Então, hoje, em nome de Jesus, se há algum demônio de enfermidade lutando contra o povo de Deus, eu te repreendo hoje. Em nome de Jesus, pega tudo que é seu e caia por terra agora, bata por retirada agora. Não aceite sobre a igreja, não aceita afronta sobre a igreja, não aceita afronta sobre os filhos, sobre a casa, sobre a família, porque a nossa casa pertence ao Senhor, os nossos filhos pertencem ao Senhor, a igreja é do Senhor Jesus. Então hoje, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade bata por retirada agora. Em nome de Jesus, Pai, eu quero orar pela vida emocional do teu povo, Deus. Eu não aceito, certo, que vou de dia e de noite, que vem atormentar, Pai, que vem aprisionar a mente, o coração, que vem gerar transtorno, traumas, mágoas, bloqueio, Pai. Deus, se existe palavras de maldição, palavras, Pai, que impede seus filhos de avançar no reino de Deus, impede seus filhos de conquistar, Pai. Eu quero repreender essas palavras, dessas setas, Pai. Se existe palavra de maldição que veio da família, eu quero repreender. Se existe palavra de maldição que veio dos pais, eu quero repreender. Se existe palavra de maldição que veio dos avós, eu quero repreender. Se existe palavra de maldição que veio de autoridades, eu quero repreender. Eu quero declarar hoje, Pai, seus filhos livres da mente, no coração, na alma. Se existem palavras, Pai, que gerou escravidão no casamento, eu quero repreender. Se existem palavras que gerou escravidão na vida dos filhos, dos pais, eu quero repreender. Palavras que geraram transtorno, mágoas, que feriram, Deus, que geraram dor, Pai, que geram angústia, Pai. Eu quero dizer que seus filhos são livres e nós não aceitamos essas palavras sobre nós, Pai. Nós declaramos a palavra de Cristo, a verdade de Cristo, a resposta de Cristo. Nós somos filhos do Senhor e não aceitamos, Pai, palavras do inferno contra nós, Pai. Deus, eu quero repreender espírito de mentira, espírito de inveja, Pai. Eu quero repreender espírito de afronta, Pai. Eu quero repreender espírito de calúnia, Pai, de difamação, toda mentira de Satanás para tentar ferir, machucar. Eu quero repreender. Eu quero repreender palavras de maldição contra a empresa. Eu quero repreender palavras de maldição sobre o casamento. Eu quero repreender palavras de maldição. Seus filhos vão vencer, seus filhos vão romper, seus filhos vão avançar, seus filhos vão conquistar, Pai. E nós não aceitamos palavras contrárias à tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero orar hoje, Pai. Eu quero te pedir paz. Em nome de Jesus, Deus, se há alguém em guerra espiritual, se há alguém travando guerra, Pai, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua vida, Pai. Se há alguém vivendo dias de luta, Pai, eu te peço, entra nessa batalha, Deus. Entra nessa guerra, Pai, e faça teus filhos conquistar, vencer. Manda anjos, Pai, para ajudar teus filhos na batalha. A tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos. Nessa manhã eu quero experiências contigo, Pai. Eu te peço, Pai, traga experiências. Vá na casa dos teus filhos hoje. Tira todo o peso espiritual, Pai. Em nome de Jesus,
Tira tudo que está oculto, Pai, agindo, tentando agir dentro da casa, da família, Pai. O inimigo não tem acesso a nós, Pai. O inimigo não tem acesso à nossa casa, porque nós repreendemos todo tipo de acesso do inimigo contra nós, toda a seta do inimigo, Pai, contra a nossa vida, nós repreendemos hoje, Pai. Nós declaramos o Senhor, nós declaramos, Pai, a tua presença, Pai. Nós declaramos, Pai, a tua unção, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca nossas vidas, toca o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, opera maravilhas sobre nós, opera maravilhas sobre a nossa casa, traga respostas, traga vida, Deus. Em nome de Jesus, quebra todas as maldições, todas as cadeias espirituais, Pai. Deus, eu quero orar pela vida financeira do teu povo, Pai. Eu quero repreender o mamon, Deus. Eu quero repreender a escassez, Pai. Eu quero repreender toda a opressão financeira, todo espírito de miséria, Pai. Eu quero repreender hoje, Pai, tudo aquilo que gera frustração, tudo aquilo que prende os negócios dos teus filhos, o trabalho do teu filho, Pai. Se tem demônio travando a vida financeira, nós repreendemos, Pai. Se tem demônio gerando infidelidade na vida financeira, nós repreendemos. Se tem demônio, Pai, lançando mentiras sobre a vida financeira dos teus filhos, Pai, nós repreendemos hoje e nós declaramos os céus abertos, Pai, nós declaramos a presença do Senhor, as maravilhas do Senhor, Pai, nós declaramos, Pai, as bonanças do Senhor, Pai, em nome de Jesus eu te peço hoje, Pai, liberta-nos da vida financeira, livra da dívida, Pai, livra, Pai, da dívida, se tem alguém endividado, se tem alguém, Pai, vivendo dias difíceis, Pai, entra com provisão, Pai, entra com provisão nessa madrugada, Pai, visita os teus filhos, faça coisas poderosas, que os seus filhos possam achar o peixe, Pai, porque a palavra de Deus diz que Pedro achou o dinheiro na boca do peixe, Pai. Existem lugares que já está preparado para o Senhor, Pai, que pode tirar teus filhos da escassez, que pode fazer os seus filhos, ajudar seus filhos a pagar as contas, assim como o Senhor pagou tributo, Pai, com dinheiro na boca do peixe. Deus, eu te peço, Pai, ajuda os teus filhos, Pai, a romper, a vencer, a sair das dívidas, Pai, a ser fiel no dízimo, nas ofertas, Pai. Não deixe eles esmorecer, não deixe eles desistir, Pai, mas que a fidelidade seja gerada no coração e que o Senhor dos Exércitos lute as nossas lutas, batalhe as nossas batalhas financeiras, Pai. Destrava tudo que está travado. Teu filho, Pai, que vende, teu filho que faz negócio, teu filho que tem empresa, aqueles que são autônomos, aqueles que são funcionários, Pai, que eles sejam protegidos, cuidados, Pai, pela tua proteção. Não deixe o inimigo minar, não deixe o inimigo enganar, não deixe seus filhos fazerem um negócio errado, Pai. Não deixe ninguém prevalecer contra teus filhos, não deixe ninguém, Pai, querer roubar aquilo que é dos teus filhos, Pai. Não deixe ninguém querer enganar. Em nome de Jesus, todo espírito de engano na vida financeira caia por terra hoje, Pai. Toda cegueira espiritual, Pai, na vida financeira caia por terra hoje, Deus. Pai, eu quero orar pelo casamento, Deus, dos teus filhos. Eu quero declarar a mão do Senhor, a paz do Senhor, a resposta do Senhor. Eu quero orar hoje, Pai, e declarar que tudo que se levanta contra a família da Cruz de Palmas vai cair por terra, Pai. Tudo que se levanta contra a família de Palmas de Cuiabá vai cair por terra, Pai. Tudo que se levanta, Pai, contra a IBN Vera, IBN Sorriso, vai cair por terra. Contra os irmãos de São Paulo, Pai, vai cair por terra. Nós não aceitamos, Pai, o levante de Satanás, Deus. Nós não aceitamos, Pai, mentiras do inimigo na nossa vida, na nossa alma, na nossa mente, no meio da nossa família, Pai. Nós não aceitamos, Pai, nenhum tipo, Deus, de ataque do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, que possamos estar revestidos da tua armadura, Pai. Que hoje o Senhor coloque um revestimento em nós. Que hoje o Senhor derrame a tua autoridade sobre a nossa vida, Pai. Eu quero declarar no mundo espiritual, Pai, uma movimentação da tua parte sobre nós, Pai. Eu quero declarar no mundo espiritual, Pai, uma ação do Senhor sobre a nossa família hoje, Pai. Sobre os nossos filhos, sobre os trabalhos, Pai. Sobre a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, Pai. Surpreenda os teus filhos dessa semana, Pai. Eu quero orar hoje, Pai, pedindo, Pai, milagres, pedindo, Pai, muda a atmosfera,
tristeza caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu repreendo toda tristeza agora, no lar, na casa, na família, toda tristeza da mente, toda vontade de desistir. Eu repreendo agora todo fardo pesado, seja removido hoje. Em nome de Jesus, espírito de angústia, eu estou te dando uma ordem. Pode soltar a mente, o lar, a casa. Espírito de confusão, estou te dando uma ordem. Nós não te aceitamos mais sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Em nome de Jesus, tudo que prende hoje, volta agora. É uma ordem no mundo espiritual. Espírito de Deus, visita a tua igreja, Pai. Visita os teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, tira hoje, Pai, toda a amarra do inimigo. Em nome de Jesus, Pai, aquele que levantou abatido hoje, Pai, renova as forças do teu filho, Pai. Aquele Deus que pensou em desistir, renova as forças do teu filho, Pai. Aquele que está vivendo dias de angústia, renova as forças do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu repreendo hoje toda a obra do inferno contra a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo hoje, Pai, todo ataque do inimigo, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai. Desamarra, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra maldições hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebra, Deus. Em nome de Jesus, não deixe os seus filhos esmorecerem. Traz um renovo espiritual, tá? Traz uma força espiritual nessa madrugada, Pai. Coloca os teus filhos de pé nessa manhã, Pai. Calma a alma, Pai. Traz calmaria para a alma. Tira todo abatimento, Pai. Tira toda a opressão, Pai. Tira, Pai, toda a angústia da alma, Pai. Em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu te peço hoje, visita os teus filhos, Pai. Visita os teus filhos. Meu amigo Espírito Santo, eu te peço, Pai, começa a surpreender teus filhos que estão buscando o Senhor em oração, Pai. Começa a manifestar a resposta do céu na terra. Espírito Santo, começa a manifestar milagres na vida dos teus filhos, Pai. Mostra que o Senhor é Deus, que nada pode impedir a ação do Senhor sobre eles, Pai. Deus, dá a resposta que o teu filho está buscando. Dá a resposta que a tua filha está buscando, Pai. Liberta as famílias, Pai. Liberta os filhos, Pai. Muda realidades espirituais. Eu profetizo que essa semana é semana de libertação, Pai. Essa semana é semana que vamos romper, que vamos avançar em todas as áreas da vida. Essa semana é a semana da cura, é a semana da providência, Pai. É a semana das portas que estão abertas no Senhor, Pai. Essa é a nossa semana de experimentar a providência de Deus, o reino de Deus, a mão de Deus, o favor de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, o batismo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. Essa é a semana do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo, Pai. Eu profetizo um dia, Pai, um dia na tua presença. Esse é o nosso dia, Pai. Eu profetizo que hoje, no mundo espiritual, Pai, algo sobrenatural está acontecendo, Pai. Derruba cadeias, Pai. Repreenda potestades, principados, Pai. Repreenda espírito de morte, espírito de enfermidade, espírito do acidente, Pai. Repreenda agora, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de enfermidade no corpo. Em nome de Jesus, eu repreendo hoje todo espírito de enfermidade no corpo. Eu repreendo hoje todo espírito de enfermidade no corpo. É uma ordem agora. Em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que está na cabeça, tem gerado dor na coluna, eu te repreendo agora. Eu não aceito mais a tua ação sobre a vida dos filhos de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eia, Deus, visita as igrejas hoje, Pai. Que uma unção de paz, de alegria, de vida venha sobre a igreja. Uma unção de multiplicação venha sobre as igrejas, Pai. Uma unção de cura, de paz, de alegria venha sobre a igreja, Pai. No mundo espiritual, Pai, favoreça o teu filho. Entra nesta guerra, Pai. Entra nesta luta, Pai. Nos liberta. A palavra de Deus diz: se Cristo nos libertar,
verdadeiramente seremos livres. Nós não vamos viver mais mentiras, nós não vamos viver mais enganos, nós vamos viver somente a verdade da tua libertação. O inimigo não tem poder sobre nós, sobre a nossa casa, não tem poder sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre a nossa saúde. Só o Senhor é Deus da nossa vida, Pai. Então hoje nós declaramos as maravilhas do Senhor, Pai, sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça coisas profundas essa semana na vida do teu filho, Pai. Muda a atmosfera, Pai. Faça milagres, que essa semana seja semana em que teus filhos vão ver os céus respondendo, Pai, as orações deles, Pai, e eles vão testemunhar milagres do Senhor, Pai. Eu declaro um dia abençoado na vida dos teus filhos, Pai. Eu declaro a mão e o favor dos teus filhos, Pai, sobre os teus filhos, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Deus. Amém, Deus, e amém, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida dos teus filhos, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Deus. Aleluia. Deus, que Deus abençoe vocês. Tenho convicção no meu coração que Deus vai esclarecer muitas coisas essa semana. Então não fique assustado. Não se apavore. Deus vai agir, vai mostrar, vai expor muitas coisas aí que precisam ser libertas, que nós estamos provocando o céu. Então, fique atento, que é Deus fazendo. Amém? Passa a palavra para o pastor Beto. Glória a Deus pela vida do pastor João Paulo. Glória a Deus pela vida de cada um de nós que estamos nessa live. Que você possa ter recebido e que você possa, a partir dessa oração, ser verdadeiramente livre em Jesus. Ele morreu na cruz, ressuscitou para que nós pudéssemos ser livres. Então, que a liberdade de Deus esteja na nossa vida, que o dia seja um dia abençoado, que você possa colher o fruto que o Espírito Santo colocar no seu coração nesse dia, e que o dia seja um dia de bênção, de alegria, de paz e de prosperidade. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. É o meu desejo, é o meu pedido a Deus, que vocês sejam abençoados. Obrigado, pastor João Paulo. Deus continue te dando vitória, abençoando, guardando e protegendo você e sua casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém.